Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 95. Hoje vamos falar de psicologia, de relacionamentos. Tem uma especialista aqui, muito foda. Tem aqui do meu lado esquerdo a pessoa que vai colaborar comigo. Segunda vez já aqui, Roberta Pavon. Salve, salve. Obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você de novo e com a Pan, que eu adoro. Pô, que demais. Conta pra galera um pouco do que você tem feito, das suas especialidades. Bom, trabalho com sexualidade, né? Minha especialidade é sexualidade e relacionamento. Então, hoje eu atendo como terapeuta sexual, faço workshops, faço eventos, chá de lingerie, eu falo chá de vibrador porque eu não tenho lingerie. Faço workshops e eu tenho demais. Também uma boutique sensual, né? Eu tenho a Bissexy, que é a minha marca de produtos sensuais. Tem aqui do meu lado direito ela, que é uma figura super querida, Pamela Magalhães. Querido, muito obrigada pelo convite, Máfia, obrigada, Rô, por estar aqui também, que a gente possa trazer nessa conversa algum conteúdo que faça diferença para quem está nos ouvindo. Que animal. Para quem não sabe, a Pamela é psicóloga especialista em terapia de casal, de família, escritora, palestrante, uma grande referência na internet, milhões de seguidores, que mais? Mãe, uma mulher, como a grande maioria de quem está escutando, com delícias e desafios na vida, tentando ser sempre um pouquinho melhor a cada dia, aprendendo com conversas como essa aqui, que vão ampliar com certeza a minha perspectiva. Animal, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu começo normalmente tentando entender como que começou aí o seu interesse pela psicologia, né? O interesse pelo que você faz, como que foi a infância? Teve alguma coisa lá na infância que despertou esse interesse já, ou foi uma construção aí ao longo dos anos? Bom, eu sou filha de cuidadores, né? Minha mãe psicóloga. Ah, filha de psicóloga. É, você vê? Filha de peixe, peixinho minha mãe psicóloga, meu pai médico. Então, eu cresci com cuidadores, né? Eu cresci com pessoas que estavam muito inclinadas a cuidar, a olhar o outro. E eu sempre tive uma tendência de ser aquela criança que queria ser salvadora de tudo, de todos. Eu sempre tinha uma relação com os animais, eu não podia ver uma pombinha machucada que eu já ia lá salvar. Já ia falar, cuida dos bichinhos, né? Isso se ampliou, minha mãe começou a ficar preocupada quando eu pegava ratos também, machucados, né, e levava. Eu tinha essa coisa com cachorro, com tudo que era bicho. E aí, acho que conforme eu fui crescendo, isso começou a acontecer com pessoas, então sempre era aquela que a defensora dos fracos e oprimidos, né? Eu sempre tive isso e sempre me interessei muito pelo ser humano, assim. Eu lembro que a gente às vezes fazia aqueles passeios da escola e estava vendo, sei lá, cidades históricas e eu estava mais ligada em quem estava passando mal no ônibus. Então todo mundo olhando na janela e eu olhando para quem estava enjoado, mal, chateado, tal. Então eu sempre fui muito inclinada em pessoas. E eu acho que o interesse em entender o ser humano, em tentar decifrar, em tentar identificar o que falta, que pedaço que essa pessoa não está vendo dela, o que eu posso apresentar para ela sobre ela mesma. Isso sempre me fascinou e continua me fascinando. E fiquei conhecida nas redes sociais por traduzir isso em textos, em vídeos. Sempre fiz teatro desde os meus 13 anos de idade, não na intenção de ser atriz, mas na intenção de ser menos tímida. Isso me ajudou na comunicação, me tornei uma comunicadora passível de expressar aquilo que eu sinto, de conseguir transmitir para as pessoas, externar sentimento. Tocar a alma das pessoas. Tocar a alma. Antes de fazer psicologia, fiz jornalismo. Eu também, que legal. Aí fui para psicologia, então acho que eu consegui unir tanto a comunicação quanto os conhecimentos aí, que são constantes, que não se acaba cada vez mais, a gente tem que desbravar, aprender. E eu sou uma eterna curiosa e, graças a Deus, humilde para entender que eu nunca sei o bastante e isso me ajuda a me aprimorar. Estudar cada vez mais, né? E como que você decidiu ir para essa parte de relacionamentos, de casais? Eu acho que isso que é o que permeia a vida. É se relacionar com você, primeiramente, e depois com os outros. E quando a gente inverte a ordem, os problemas começam a acontecer. Quando eu foco mais na minha busca pelo outro do que no meu reconhecimento sobre mim,
as coisas começam a pegar. Quando eu acho que eu tenho que suprir a minha carência no outro, quando eu olho mais os problemas do outro, os defeitos do outro do que em mim, eu vou me esvaziando do essencial, que é a minha base sustentadora, e fico sempre jogando nas outras pessoas, ou no fato de eu não ter alguém na minha vida. E aí eu falei, caramba, eu vou me especializar nisso, porque eu acho que eu vou conseguir ajudar mais as pessoas. E, obviamente, quando eu comecei a pensar nisso, era uma fase minha, né, de eu me relacionar, e como isso era desafiador. Então, nada mais justo que eu trabalhar algo que faria sentido para mim e que poderia se estender de uma forma benéfica às pessoas. Eu fazia Conselheiro Sentimental na Gazeta com o Rony Von, que era um programa que ele tinha, e aí eu era muito nova, né? Tinha aí algumas especializações, mas não a especialização em casal e família. E ele me apresentava como Pamela, psicóloga especialista em relacionamentos. E um dia ele falou: Ó, eu não posso ficar falando uma coisa que você não é, né? Você fala bem, mas você não é especialista, você não tem esse título. O jornalismo te ajudou nessa comunicação, então, muito Sim, provavelmente, né? Porque a oratória que você tem, ela é muito impressionante. Ela é muito impressionante. A forma de, como você mesmo falou, de tocar o coração das pessoas. Cara, você fala de uma forma que parece que você tá dando um melzinho ali na chupeta da criança, sabe? De falar o que a pessoa precisa ouvir, né? Tipo... Eu acho que o jornalismo ajudou, acho que o teatro ajudou muito. O teatro, eu falo, minha filha é pequena, assim que ela crescer um pouco, eu quero que ela faça, porque eu acho que o teatro te solta muito, te deixa muito próximo do que a gente é, porque a vida faz a gente se descolando do que a gente é, da essência do humano, né? E eu, no meu trabalho, eu tento muito falar pro coração, né? Não é só falar isso aqui, é para quem eu falo, né? Para a pessoa que eu tô falando. Esse não perder desse movimento é muito importante. E a gente tá num mundo que está faltando isso. Muito. Faltando afeto, faltando olhar, ser visto, ser percebido, se sentir amparado, né? E é a base, né, Pã? Tava até falando pro Maf que eu faço uma formação de educação sexual e emocional e começa na infância. E a gente não tem essa base, né? A base é amor, afeto e diálogo, e a gente não tem essa base. Então é muito importante a gente começar a resgatar tudo isso, né? E a Pã, eu te acompanho muito, né? Já te falei aqui quando você chegou. Já deu uma boa tietada. Já dei uma boa tietada, gente, olha. E eu acho que você hoje é uma das pessoas que melhor fala de amor próprio. Assim, eu fico impressionada o jeito que você leva isso, porque faz parte também falar sobre amor próprio no ensinamento, na educação sexual, que deve começar desde a infância, né? E a gente não faz isso de autoestima, amor próprio. Então, acho que você faz isso muito bem, né? De levar isso para as pessoas, né? Como é que a gente vai amar uma outra pessoa se a gente não ama a nós primeiro, né? Então, acho que essa sua base é muito legal. Na verdade, quando a gente vem ao mundo, a criança chega, né? Todos nós aqui já fomos crianças em algum momento. A gente vem ao mundo e a gente olha o cuidador, a cuidadora, né? A gente olha a mamãe ali. E é através dos olhos dessa mãe, desse cuidador, dessa cuidadora, que a gente vai se perceber existindo. E é ali que começa a construção do desejo. Né? Eu acho que ela vem, claro, desde da vivência uterina, sem dúvida, mas a realização factível disso é no olhar daquele que me trouxe. Então, tem uma responsabilidade imensa dessa validação, desse reforçamento, de eu me encontrar. Então, o quanto eu sou recebido, o quanto eu sou percebido, o quanto eu sou elogiado, o quanto me mostram aquilo que eu sou, aquilo que eu posso, até onde eu posso alcançar. E essa internalização dos meus contornos, começando aí, é de uma relevância gigante sobre o meu amor por mim. Porque eu só vou conseguir ter esse amor por mim depois que me deram esse amor, porque eu venho como uma página empírica, né? Sim. Então, esse amor que eu vou receber na minha fase de desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, tem uma importância absurda. A gente só vai perceber os buracos disso um pouco mais para frente. Naquela pessoa, por exemplo, que busca excessivamente a aprovação de fora, naquela pessoa que não tem a percepção fidedigna sobre ela, naquela pessoa que tem uma construção desorganizada de si, naquela pessoa muito ciumenta, muito desconfiada, naquela pessoa invejosa, naquela pessoa que desenvolve transtornos de ansiedade ou transtornos de personalidade. Por quê? Porque essa base
ela não foi suficientemente saudável e equilibrada e necessária. A gente vai lembrar de Winnicott, que é aquela mãe que, infelizmente, não foi suficientemente boa, sem culpar ninguém, porque somos seres falhos, mas é importante essa realização para a gente conseguir fazer a ressignificação. Porque o meu amor próprio é a base para viver qualquer amor que seja, não só relacional, mas também profissional. Tudo isso está relacionado com a primeira infância, então. A primeira infância, ela vai ser o start. Que é até 5, 7? 7, né? Na verdade, a gente vai considerar fases de desenvolvimento. Então, os meus gaps na infância, eles são muito importantes, mas os meus gaps na pré-adolescência, os meus gaps na adolescência, eles vão somar também como algo favorável ou desfavorável no saldo final das minhas realizações futuras. Então, a dificuldade de se colocar, a falta de autoconfiança, a baixa autoestima, tudo isso que a gente vai ver principalmente enxergar melhor na adolescência e na fase adulta, com certeza tem uma correlação gigante com lá atrás. Só que não adianta a gente ficar culpando. A gente tem que reconhecer isso e trabalhar a ressignificação, que é sempre possível, né? Sim. É uma coisa que a gente aborda aqui, é a questão do futuro, de como as redes sociais, como a tecnologia prejudica, né, no desenvolvimento da criança exposta de uma forma muito, muito cedo. Até falamos com o Léo Freiman sobre isso. Eu queria entender de você, qual é o momento que você acredita, cara, pode deixar a criança acessar a tela, já pode ter rede social na adolescência, não pode? Qual que é a sua visão sobre isso? São várias coisas que você está falando, para cada uma delas eu tenho um olhar. Sim, vamos falar das crianças primeiro, a tela na primeira infância. Primeiro, eu acho que a criança ser exposta à tela, né, ficar ali cara a cara com a tela, né, ali pequenininha, antes dos seus 2 anos, por exemplo, ficar direto na tela, ali, eu acho péssimo, porque a criança está em desenvolvimento. É uma hipnose, né? Não só da questão emocional, com a questão cognitiva, como também física. Né? Então, assim, você tem... nós mesmos, quando a gente fica muito exposto à tela, isso prejudica a nossa visão, né? Então, você imagina uma criança... Questões físicas mesmo, né? Sim, a criança está desenvolvendo, né, a visão. Então, eu acho que não só física quanto emocional, cognitiva, não acho saudável, e isso eu não sou a profissional mais adequada para dizer. Estou só dando a minha opinião como mãe e um pouco que a gente sabe como profissional aqui. Mas você recebe no seu consultório questionamentos de pais, esse menino não larga o celular, ou... Cara, quando eu recebo uma situação dessa, esse menino não larga o videogame, esse menino não larga o celular, eu sei sim dos malefícios quanto ao desenvolvimento emocional e até físico dessa criança, mas o meu olhar vai principalmente como está essa família no sentido de acolher e de interagir e de entender as necessidades de uma criança sob o ponto de vista emocional e de suporte sobre essa família. Por que ele está, né? Sim, porque uma criança que fica o tempo inteiro num iPad, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na televisão, é uma criança que ela está sendo negligenciada nas necessidades afetivas dela. Sim. Então, hoje se tem filhos, mas não tem tempo para suprir as necessidades desse filho. A gente está numa geração extremamente ansiosa, a gente está numa fase em que parece que nunca se tem tempo para nada, o dia continua tendo o mesmo tempo que teve sempre. Sim. A gente nunca teve tantas ferramentas que funcionalizam, que facilitam. A gente, no passado, esperava a carta chegar, demorava dias. Hoje você tem um e-mail, chega na hora, o WhatsApp no exato instante que você manda. Então, assim, não tem a desculpa de perda de tempo. Sim. Acontece que o problema nunca foi tempo, e sim o excesso de informação. Então, a gente tem uma poluição gigantesca de informação pela ansiedade do ser humano, porque nunca basta. Ele sempre quer mais, né? Se dá 1, ele quer 2, se dá 5, quer 6.
O ser humano ele tem essa sensação de que sempre precisa um pouquinho mais, uma vantagenzinha. Ah, se eu conseguir isso, eu vou conseguir isso aqui também. Então, eu acho que o maior desafio do ser humano é ele buscar o bom senso, é ele entender o razoável. Então, se eu tenho um filho, eu decidi ter um filho, eu preciso sim reconsiderar a minha rotina. Ah, mas eu preciso isso, preciso daquilo. Mas se você resolveu ter um filho, se esse filho veio na sua vida, é importante que você pondere. Porque, sem dúvida nenhuma, o custo da ausência desses cuidados vai levar a um custo de reparo altíssimo. Sim. Então, um filho hoje, que parece que você resolveu quando você jogou ele ali no videogame ou no iPad, não está enchendo o saco, estou conseguindo fazer aqui, posso fazer isso, tal, tal, tal. Mais tarde, isso vai se revelar em algum transtorno. A conta vai chegar. Isso vai se revelar em alguma rebeldia, em alguma revolta. Porque, sim, a gente tem jogado tudo muito na genética. É genética, é isso, o quê? Mas existe muito, na minha opinião, dessa ausência da presença, do não suprimento das necessidades primárias, da falta do olhar que acolhe. Porque a criança que está mergulhada no videogame hoje, ou no iPad, para que você faça isso ou aquilo, não às vezes, porque somos seres humanos, tem hora que, vou ligar um pouquinho essa televisão aqui, porque eu preciso fazer isso. Uma coisa é ser pontual, uma coisa é ser algo que seja permanente, rotina, e quando você vê, você se acomodou nessa situação e você quase não fica com o teu filho. Você já terceirizou para o iPad. Né? E aí sim, você vai criar você vai criar um abismo entre o seu filho e você vai ensiná-lo a quê? Isso é muito importante. Você vai ensiná-lo que ele não tem você. Ele vai desistindo de ter você. Ele vai conseguindo, com duras negociações internas dentro da impotência infantil, da natural imaturidade da criança de lidar com isso, essa ideia de eu não vou ter a mamãe, ou eu não vou ter o papai. E aí, mais tarde, quando cai a ficha, o pai fala, mas meu filho não fala comigo. Aí minha mãe fala, caramba, como ele me trata mal. Esse menino tem problema, essa menina tem problema. Será? Ou será que ela aprendeu lá atrás a viver sem, e agora que você quer, porque é mais conveniente, porque agora cabe. Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, é mais fácil, ou então você precisa... Não tem espaço. E não teve essa construção, né? Da base, da confiança, da segurança, da proteção, né? Do diálogo, do vínculo, conexão, né? Vínculo é construção. Por mais que seja difícil, por mais que, nossa, isso é complicado e tal, todo relacionamento tem os seus desafios. E a construção, ela vai se dar assim mesmo. Nos momentos difíceis e nos momentos mais gostosos. Nenhuma construção é sólida só nos momentos leves, deliciosos, só na Disney, né? Mas sabe o que eu sinto um pouco? Não sei o que vocês acham, não sei o que você acha. Eu sinto um pouco também que falta muito conhecimento. Quando a gente fala de uma construção social, a gente vem de uma construção que não teve muito esse diálogo e esses ensinamentos de... hoje a gente fala muito da criança ferida, né? Dos traumas, das crenças que a gente vai criando, que a gente precisa, né, ressignificar, reprogramar. E eu sinto que muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam, Rô, eu não sei como conversar, né? Às vezes eu falo um pouco do Freud, falo um pouco das fases, né? Do 0 aos 3 oral, dos 3 aos 6 anal, explico um pouco disso, falo... E as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento de construir essa base, principalmente de diálogo e de levar as informações, né? E aí fica essas disfuncionalidades que a gente carrega quando adulto, que vem tudo à tona e que a gente precisa trabalhar muito o autoconhecimento, né? Como que você vê isso, assim? Você acha que você vê isso? Falta muito conhecimento, assim? Eu acho que falta a gente olhar para as nossas feridas. Caso contrário, a gente vai ficar cego nelas. Quando tudo que vejo são as minhas feridas, eu não consigo ver mais ninguém. Quando é o meu corpo que sangra, eu não consigo ver os machucados de quem me cerca, porque eu estou nas minhas inquietações. Sim. Então, para que eu consiga olhar a dor do meu filho, para que eu consiga olhar a insatisfação do meu parceiro, para que eu consiga perceber a necessidade de eu me fazer presente para alguém que é importante para mim, eu preciso ter um autoconhecimento e um reconhecimento e uma integração daquilo que acontece comigo relevante.
Caso contrário, eu não vou conseguir olhar as pessoas. E a gente está num mundo hoje muito ansioso, num mundo predominantemente individualista, egoísta. Porque a gente vê as pessoas numa busca absurda de pertencimento, todos querem ter um lugar ao sol, todos querem ser vistos, todos querem ter sucesso, todos querem se dar bem, e isso tá virando uma sede, né? Eu falo assim, parece uma, uma saga, assim. As pessoas estão buscando cegamente isso e numa luta de vaidades em que as relações estão sendo muito prejudicadas, porque parece que as pessoas só se relacionam com aquelas pessoas que vão levá-las a algum lugar melhor. Então, se você é útil para mim, você está na minha vida. Se não é útil para mim, então você não me interessa. E isso está desconectando muito o ser humano do que há de mais sagrado dele, que são as relações gratuitas, que são as relações pela simples vontade de estar, independente do que você possa me oferecer. Mas por você faz sem esperar nada em troca, né? Isso, por ser gostoso estar com você, Sim. por ser agradável. Não porque você isso. pode me dar algo. Exato. Mas essa busca é justamente pela escassez que o ser humano está. Quando a gente fica muito cego na ambição, é porque aqui dentro está muito vazio. E isso eu acho que vem justamente desses buracos que não foram olhados, que não foram sanados. Porque quando você tiver mais integrado com o seu eu, quando você estiver olhando melhor o que realmente você precisa, você não vai sucumbir a qualquer coisa, você vai ser uma pessoa que vai conseguir se satisfazer com o que há de mais simples, você não vai precisar de tanto, porque você vai entender o que realmente seja importante. O problema é que as pessoas só conseguem perceber isso quando elas estão no caos. Sim. Quando elas estão com uma situação muito séria, estão à beira de perder alguém muito especial, quando elas passam por uma situação extremamente delicada, aí que elas começam a ter esse grau de consciência. E o que eu tento fazer muito é que as pessoas consigam ter isso antes. Você não precisa perder para valorizar. Perfeito. Você não precisa se estrepar, se distanciar de si ou de tudo que te importa para você cair na real. Então, eu trabalho para que as pessoas consigam perceber isso de forma antecipada e aproveitar muito mais a jornada aqui. Legal. Tenho 3 filhas, né? Tenho 2 de 10 e uma de 14. Então, eu estou numa fase, assim, na minha narrativa aqui, de evoluir por idades. Então, assim, falamos da fase inicial, criança, primeira infância. E agora eu quero falar um pouco dos adolescentes. A questão do distanciamento que muitas vezes acontece de uma forma até natural. Um adolescente que vai para o quarto, um adolescente que vai para as redes sociais, quer ficar com os amigos. Naturalmente, ele tenta criar o caminho dele, se desconectar um pouco dos pais. O quanto os adolescentes com redes sociais, né, o quanto as amizades digitais vão prejudicar lá na frente? Eu acho que o adolescente ele vai se afastar naturalmente dos pais, como nós já fomos adolescentes Sim. aqui, quem está nos escutando também. É uma fase de diferenciação, então eu preciso me distanciar para eu conseguir me reconhecer. Como ainda tem um pé na infância, por mais que eles não admitem, e um pé nesse universo tão desconhecido e tão almejado e que ao mesmo tempo assusta tanto, isso faz com que o adolescente tenha, na maior parte das vezes, um comportamento mais rebelde, um comportamento mais desafiador. Naturalmente. Naturalmente. Faz parte do desenvolvimento Faz até, né? parte. E toda a postura do adolescente que grita mais, que briga mais, que sei o quê, que faz aquelas cenas que você fala, me parece que vai cair o mundo, porque não tem a roupa pra ir na festa, e eu sou a pessoa mais horrorosa do mundo. A novela né? mexicana. Aquilo, o que é aquilo? Aquilo é justamente esse comportamento exaltado, porque tudo é muito grande. Tudo é muito grande, porque ainda existe um universo muito próximo e uma ausência de recursos para tanto, e eu não estou nem na infância e não estou nem na vida adulta. Então, assim, onde eu estou? Eu estou meio à deriva, né? Então, esse lugar que o adolescente está, ele é de uma aflição muito grande. Então, a palavra que mais define essa fase, eu acho que é a dúvida.
A dúvida, a insegurança. Por isso que é muito fácil o adolescente buscar agrupar-se, ele quer pertencer. Você vê sua filha nesse mês, ela tá toda cocota lá, né? Toda barbizinha. Daqui a pouco tá gótica, daqui a pouco tá, sei lá o quê, skatista, surfista. Por que isso? Procurando a tribo. Porque ela tá procurando ela mesma, através Se das encontrar, tribos, né? que ela entra, para ela se sentir pertencendo, para ela se sentir, bom, gostam de mim aqui, eu sou aceita, eu tô segura, porque eu tô num grupo, então eu não tô sozinha. Achei Essa minha sensação turma. é. E os pais, na verdade, eles ficam com uma dificuldade de acessar, porque tudo para o adolescente nesse momento que remeta aos pais vai ser voltar para um lugar infantil que eles não querem voltar. Eles querem crescer. Ou de podar, né? Isso, então é uma relação de amor e ódio, né? Eu detesto que você fique dizendo que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer, e eu preciso de você. Só que se eu precisar, será que eu vou ser muito infantil? Eu não quero depender, eu não quero precisar, porque é muito mais. Meus amigos são muito mais legais e me entendem muito mais que você, né? Agora, o universo das redes sociais, que é uma variável comportamental desse momento, que a gente não pode negar, gostando ou não gostando, faz parte, a gente tem que entender que é um mundo de grande ilusão, mas que é um mundo que faz parte dos jovens dessa era. Então, sim, são jovens que transitam muito pela idealização e têm um espaço muito grande que eles ficam planando na idealização, porque esse universo virtual ele é muito sustentável hoje em dia. Você vai para muitos lugares. Hoje aquilo fica muito tempo, tem muitas ferramentas para ficar ali. Então, é engraçado que hoje um desafio muito grande do jovem de hoje da família desse jovem é conseguir encontrar esse equilíbrio entre o jovem transitar pelas redes sociais, que não vai dar para você tirar isso do jovem, esquece. Mas né? tem que ficar de olho, né? Não Claro. tem jeito, o que tá né? olhando. Mas não tem jeito de você querer tirar isso dele, faz parte. Mas você também se fazer presente, sem ser tão controlador, mas começar a apresentar para esse jovem como também é importante, valioso, o cara a cara, o sentar na mesa, o conversar. Porque os jovens, eles teclam muito bem, eles conhecem muito bem os aplicativos, eles fazem videozinho de um jeito que não dá para acreditar, só que eles têm dificuldade de olhar no teu olho Conexão, né? e viver uma discussão. Sim. E argumentar. E a vida vai pedir isso. A vida vai cobrar. Então a gente tem que mostrar isso para o jovem e trazê-lo para esse universo. Eu acho que uma saída boa é que, como a nossa geração, por mais que seja uma geração que uns mais, outros menos, que teve, e a gente tem aí as nossas ferramentas de rede social, nós nunca vamos saber tanto quanto eles que nasceram nessa era. Sim. Né? Minha filha tem 1 ano e 3, ela já faz Ela assim, faz com o assim, dedo, né? o dedinho, o negócio parece que já veio com o código. Já ali. vem com o DNA. Então, assim, nós não, eu tive que aprender, né? Uns mais novos já entraram um pouco mais, mas a era dos adolescentes hoje nasceram ali, né? Eles nasceram ali. Assustador. Então, o que a gente faz? A gente mostra que precisa aprender com eles também. A curiosidade do adulto em entrar no mundo abre porta para o adolescente também fazer a troca do aprendizado. Sim. Filho, eu quero aprender, que legal, isso aí que está usando hoje, isso aí que faz, pô, que legal, não tenho noção, me mostra. Tal. Essa curiosidade e essa potência que você dá para o jovem, de que aquilo que ele faz você não sabe fazer, mas você tem curiosidade, você valida um lugar que ele precisa estar para pertencer, para se fortalecer. Você abre uma porta, né? Mas você também mostra para ele, pô, sabe, eu gosto quando você senta aqui comigo e toca um violão comigo. Pô, eu gosto quando você vê esse negócio, eu quero te mostrar uma música boa aqui que eu escutava. Sim. Mesmo que ele ache nada a ver, dá risada com ele e conta qual música é boa, então me mostra que eu tô por fora mesmo. Quando você compartilha os mundos sem mostrar que o seu é melhor e que o dele é péssimo, isso aproxima o jovem de você. Sem falar, na minha época, que era bom, eu concordo, sem porque a ser gente professor o tempo todo. A gente é ser relacional, a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa troca. Isso. Eles querem isso também, por mais que talvez eles não achem, que tem a fase da vergonha, né? De não querer dar um beijo no pai, na mãe. Precisa disso. Eu acho que isso aqui estabelece a questão da confiança, né? Dessa troca, né? Dessa conexão mesmo, né? A gente precisa desse afeto, Porque né? quando a gente se coloca com o filho, muitas vezes, claro, na busca do melhor, né? Filho, sai desse quarto, você só fica aí, ou larga esse iPad, que inferno, não sei o quê, não sai desse TikTok e tal. Eu acho que quando você faz isso,
você se afasta do seu filho e ele fica irritado com você. Porque você não está nem um minuto considerando o quanto ele está precisando agir assim. Se é certo ou errado, não sei, mas ele está precisando. Se a pessoa faz, é porque ela está precisando, por alguma razão. Então, você encontrar um lugar de conexão daquele universo, que, putz, eu não gosto, mas eu não amo meu filho. Então, se aquilo está fazendo parte do mundo dele, eu vou ficar junto. Eu vou contar rapidinho uma situação que eu lembrei aqui, quando eu atendi adolescente. Eu atendi durante um bom tempo adolescente. Só que, gente, era uma outra geração, Uma tá? outra Mas vale a pena aqui o exemplo. Dá para fazer associações. Legal. Porque é real, né? Não vou nem trazer para o momento, é real. Quando eu comecei a atender adolescente, era muito a moda que começou. Olha só o tempo da era Tiranossauro Rex. Começou o fone de ouvido, né? Então, eu atendi adolescente, eles vinham escutando música no fone, né? E não queriam fazer terapia. Que saco essa psicóloga, que chata essa mulher, não aguento, tal. Então, eles entravam bravos e eu perguntava assim, ô fulano, quem que te trouxe aqui, né? Minha mãe. Tô aqui porque minha mãe quer. Então, eu era a representação da extensão daquela mãe que quer que o filho faça isso e aquilo. Então, o que ele imaginava? Que eu ia obrigá-lo a fazer algo que a mãe está tentando há séculos, não consegue, e jogou para mim. É bem uma estranha, Sim, né? então era sempre assim, né? Aquele mau humor não olhava para minha cara, com aquele fone olhando para baixo. Para quem está escutando, vê que não muda muita coisa, tá? Muda o fio, mas não muda a situação. E aí, eu lembro que esse caso específico desse paciente chamava, já faz tanto tempo, posso falar, chamava Lucas. E ele vinha com fone, com fio, tá ouvindo, e sentava num canto e não queria papo comigo. Ele falava assim, minha mãe mandou eu vir aqui, vou ficar aqui sentado até terminar, mas não fala comigo, tá? Porque você falar, não vou responder. Curto e grosso. E ele ficava lá. E ficava, eu olhava para ele, né? Falei, bom, primeiro no começo eu peguei um livro, li um livro, fiquei lá, ficava olhando para ele, e ele nem... Às vezes ele fazia uma olhadinha, voltava, tinha assunto, tá? Foi assim. Até que eu comecei a falar, onde eu vou me conectar com ele, né? Ele tá tão conectado com esse fio. E aí, um dia ele entrou, sentou, eu falei, Lucas, ele não me ouvia, né? Porque eu tava com fone. Lucas, ele olhou, eu falei, o que você tá ouvindo? Você não sabe? Você não sabe? Não conhece? Não, por isso que eu tô te perguntando. Eu não conheço mesmo. Aliás, tô tão por fora. E aí, ele falou. Aí eu fui na minha casa, naquela semana, estudar quem era, aquela banda. Você lembra quem era? Aí, não lembro, menina. Não lembro. Mas era alguém alguma banda que você conhecia? Imagina, zero, não sabia nada. Mas eu lembro que eu fui saber um pouco daquilo e tal. Aí ele veio, do mesmo jeito, e eu comecei a falar. Falei, você sabe que a banda... não lembro. Você sabia que tem um álbum que mostra isso? E fiz um gancho do álbum com uma história. Perfeito. Aí ele olhou, é? Falei, tá, papapá. Ele, como você sabe? Aí eu falei, não, porque quando você me falou, eu fiquei curiosa. O que eu fiz? Eu validei a fala dele, dei um lugar da fala dele no meu mundo. Sim. E fui lá e comecei a conversar. E foi assim. Ele começou a se abrir. Conversou um pouquinho, voltou. Tá. E na outra, eu trouxe mais uma coisa. Eu falei assim, você sabia que eles fizeram um show em tal lugar? E você sabia que esse lugar, uma vez eu fui? E comecei a contar uma coisa minha para ele. Uma coisa X. Aí, na terceira vez que eu fiz isso, ele tirou um fone. E aí, ele começou a trocar e começou a conectar. Fiz isso umas 6 vezes, a gente começou a engrenar com esse assunto, ele tirou os 2 fones. Bom, fizemos um trabalho de 5 anos de processo, paramos o processo por questões X ali, nada muito relevante, e depois de anos... Esse menino me viu nas redes sociais, me mandou uma mensagem. Você lembra de mim? Eu era aquele menino que entrava ouvindo música na sua sessão e não queria de jeito nenhum fazer terapia. Hoje eu tô aqui namorando, tô muito feliz e eu lembro tudo que você me falou, tudo que a gente trocou foi muito importante para mim. Que legal. Eles prestam atenção, né? Não, esse é só um exemplo. Que às vezes a gente acha que não tem jeito de conectar. Sim. Mas que a conexão, ela vai além do que a gente imagina, mas ela recruta de nós a paciência. Sim. E é nas pequenas coisas, Isso. né? Então, Onde eu posso fazer um movimento que eu vou conseguir chegar naquela pessoa, que talvez não seja no caminho que eu gostaria, mas no caminho que é possível. E sempre que ele vai me possível. olhar e vai prestar atenção. Sempre é possível. É que a gente precisa enxergar o outro. Sim. Não, é aquela história de que, às vezes, todos os meios que eu já pensei,
Eles não cabem ali. Mas talvez eu não tenha que usar os meios que eu pensei para me conectar com aquele filho, mas com os meios que a gente vai construir juntos. Entende? Perfeito. Isso é Animal. muito importante. Baita case. Case de sucesso. Que legal, que legal. Sim. E uma outra coisa que eu vejo muito também é a questão da comparação, né? As redes sociais, eu acho que trazem muito isso, né? A gente faz ali, muitas vezes mostra o que a gente quer, né? E aí, às vezes, nem mostra o lado bom, né? mostra só o lado fulano bom. viajou, não Exato, viajei. exato. E eu vejo que as pessoas estão se comparando muito. Isso está fazendo muito mal, acho que para os adolescentes, principalmente, né? Eu vejo as pesquisas, os números de frustrações, o número de suicídios que está aumentando em adolescentes. Eu acho que a rede social traz muito isso também, né? O quanto essa comparação está fazendo mal, óbvio, para a gente também, mas principalmente para os adolescentes, né? O que você tem visto? Eu acho que os adolescentes vão ser sempre os mais afetados, justamente por uma fase de uma inflamação da insegurança absurda. E a gente tem nas redes sociais aqueles que editam melhor a sua vitrine. Sim. E claro, por mais que sejam muito descolados, né? Malacos e tal, a gente está falando de adolescentes que são frágeis. Cheio de insegurança. Cheio de inseguranças. Então, claro que eles vão olhar ali e aquilo vai representar tudo que eles querem ser e que eles sentem que não sejam. Por isso que a gente não vai conseguir vencer isso, não vai conseguir mudar isso, não vai conseguir arrancar os adolescentes dali, mas nós, como pais, como cuidadores, como tios, como próximos de alguém que tenha filhos, seja com nossos próprios filhos ou com quem esteja ali pertinho da gente, que a gente dê muito esse suporte. Quanto mais você tiver perto de você, né, o adolescente estiver perto de si, pessoas que tragam-no para lugares de fortalecimento do eu. E o que é isso? Que lugar é esse que eu estou falando, né? É um lugar de carinho, de amor. Porque quando eu me sinto preenchido de afeto, e afeto se dá como? Na companhia, na conversa, no trazer para dividir situações, no esporte, no lazer, no entretenimento, no olho. Acho que quanto mais você dá isso para o adolescente, mais ele vai continuar olhando a grama do vizinho que é mais verde, mas ele vai ficar infinitamente menos impactado com isso. Total. Aí pulando já da adolescência para os primeiros relacionamentos, né? Pô, a gente está falando de inseguranças e não tem como você começar um relacionamento repleto de insegurança. Afinal, você não está formado ainda para aquilo. Quais as principais inseguranças de começo de relacionamento? Ciúme. Bom, nós vamos nos relacionar nos nossos primeiros relacionamentos com muitas inseguranças, né? Isso não existe. Agora que eu estou super segura, eu vou me relacionar. Isso não existe. Não existe. Né? Todos nós nos relacionamos porque a gente teve vontade, porque aconteceu, né? Vivemos ali possivelmente as nossas paixões e as nossas primeiras grandes decepções nos nossos primeiros ensaios de amar, né? Quando a gente entende que está apaixonado, aí consegue ficar com aquela pessoa ou consegue namorar aquela pessoa e já acha que vai ter tudo com aquela pessoa, vou casar com essa pessoa, tem quem case, né? Tem quem case, claro. Mas vou me casar com essa pessoa, vou ter filhos com essa pessoa, e essa pessoa é incrível e tal. E aí a gente se frustra. E nós somos muito jovens para lidar com essa pancada na alma, né? Lidar com a rejeição, lidar com o sentimento de menos-valia, de insuficiência, de não ser bom o bastante. E não tem lugar melhor para a gente trabalhar a nossa força, os nossos recursos, que não seja levando as pancadas da vida. Então, as nossas experiências, elas são curativas. Porque quando eu vivo as decepções, quando eu vivo as rejeições e o que eu faço com isso vai ser determinante no meu fortalecimento da minha base. Eu atendi uma paciente uma época que ela tinha 25 anos de casado e que ela dizia assim para mim, Pamela, eu tô comemorando o meu casamento, eu gosto muito do meu marido, ele é uma pessoa muito legal, ele é muito bacana, eu tenho filhos, mas eu não sei o que é sofrer por amor. Aí eu dizia, mas você quer sofrer por amor? Ela falou assim, não é que eu quero, mas é que eu não sei o que é sofrer por amor, eu não sei o que é ser apaixonado. Sim. Eu vejo as minhas amigas me contando, o que é isso, né? Eu não sei o que é frio na barriga. Eu não sei o que é borboletinhas no estômago. Aí aquilo foi muito representativo, porque eu disse assim, eu pensei,
Às vezes a gente vive tanto tempo achando que o melhor lugar é nunca se frustrar, mas eu acho que o lugar mais almejado é aquele lugar de experienciar, se conhecer, ter história para contar, ter passado por vários lugares do seu próprio eu e olhar para dentro de si e também para aquilo que você transpira e pensar, eu vivi. Sim. Porque a vida é isso. A gente não está aqui para ganhar todas as batalhas, a gente não está aqui para conquistar todas as pessoas que a gente quer, a gente não está aqui para dar certo com todos, a gente não está aqui para sair imune. Sabe aquele cara que não chega em nenhuma. Não levou nenhum fora, mas também não chegou em ninguém. Né? Se protegendo outro, ali, né? Levei sei lá quantos fora, mas também ele tentou, arriscou, ele conversou, se arriscou. E eu associo muito sucesso com risco. Mas paz demais é prejudicial, então? Paz? É. Não, eu acho que a paz é um lugar almejado. Mas a paz é é entediante também, muitas vezes. Você fala. Sim, Igual como ela falou. Mas a paz ela pode ser um. Ninguém fica em paz o tempo todo. A paz o tempo todo poderia ser o ócio. Eu acho que a paz é um lugar que a gente descansa depois da gente ter feito boas colheitas. É como já é a natureza, não é? A gente tem uma árvore ali frutífera, ela vai crescer, vai dar frutos, a gente vai colher os frutos, nós vamos comer os frutos e depois vai ficar sem fruto. A vida é um eterno ciclo. Sim. Então, a paz, na minha opinião, faz parte do ciclo. O problema não é nunca ter paz ou ficar na paz o tempo inteiro. O problema é você não respeitar o ciclo. É você saber que você vai ter um objetivo, que você vai passar pelas etapas até chegar nele, que você vai conquistar o seu objetivo, assim se espera, mas você também vai se permitir gozar da sua conquista. As pessoas muitas vezes não esperam esse gozar da conquista, e o gozar da conquista é essa paz, essa sensação de, putz, consegui. Que legal. E não, o que eu vou fazer agora? E agora? Né? Que a gente vai falar de relacionamento, que aquilo nunca basta quem conquista. É sempre a nova conquista, nova conquista, nova conquista. Exato. Não, eu conquistei alguém que eu queria muito, eu curti essa pessoa, que delícia. Né? Talvez eu passe uma vida inteira com ela e eu tenha que reconquistá-la em muitos momentos. Talvez não. Então, eu acho que saber viver a paz, mas entender que faz parte de um ciclo, é bem importante. E eu acho que também relacionamento é desafiador. Não tem jeito a gente falar que não, né? Cada um vem com o seu universo, suas crenças, o desafiador depende do que se entende quanto desafiador. Né? As pessoas acham que relacionamento desafiador é aquele que eu fico conquistando pessoas. E quando eu já conquistei, não tem mais desafio. Engana. Eu penso que quem pensa assim, não entendeu nada de relacionamento. Porque quando você se relaciona com uma pessoa e você tem uma história com essa pessoa, esse relacionamento é duradouro, você tem que conquistá-la todo o tempo. Isso. Porque senão daqui a pouco ela não quer mais transar com você, daqui a pouco ela se irrita com você o tempo inteiro, daqui a pouco você se irrita com ela o tempo inteiro. Aí as pessoas dizem que esse é o problema da rotina, porque elas não estão olhando para o quanto elas estão investindo na relação. A conquista só muda um pouco o jeito, a roupagem. Mas com certeza, a ausência de tudo que você fazia para conquistar. Porque as pessoas acham que conquistar é ter alguém do lado. Não. Conquistar é você ter o encantamento da relação permanecendo e sofrendo mutações naturais do tempo sem perder o viço da interação. Nossa, aí você foi profundo. E relação é pra ser saudável. Eu falo, gente, relação não é pra machucar, né? Tem muita gente que vai pra esse lugar. Tem gente que gosta, né? Eu acho que entra muitas crenças, né? Muitas coisas que talvez ela tenha passado ali, mas eu acho que relação é pra ser gostoso, é pra ser saudável. Óbvio que nem você falou, tem fases, né? Mas não é pra ser caos, né? Tem muita gente que... Tem gente que quer viver na emoção. Que quer esse caos. Preciso de alguma coisa nova, preciso de uma pimenta. Eu acho que quando eu penso que eu preciso de uma pimenta, que seria algo desafiador, e aí como eu gosto de quem não gosta de mim, como eu quero conquistar essa pessoa que não liga pra mim, ou essa pessoa que fica comigo às vezes, mas quando eu quero ela não quer, ai meu Deus, eu preciso conquistar essa pessoa, e isso me dá uma adrenalina, e eu só tenho esse tesão com essa pessoa. Eu acho que isso está muito na linha dessa autoafirmação, que ainda é uma questão existencial gigante. Também podemos entender que a internalização dos afetos ela é bem desorganizada, é alguém que entendeu que amar é associado com jogar, com desafio, com ter domínio sobre, né? E, não entendeu o amor, uma experiência gostosa de troca, algo legítimo, algo que faz crescer, algo construtivo.
Então, a maneira que eu experienciei o amor na minha história, aquilo que eu compreendi do amor dentro de mim, é o que eu vou buscar. Então, cada um, eu falo que assim, quando você analisa o tipo de relacionamento que você tem, o tipo de pessoa que você se apaixona, diz muito sobre você. Sim. Né? Eu odeio o lance de joguinhos. De não, tem que dar essa cartada aqui, porque lá na frente você vai jogar de outra forma. Demora 3 horas pra responder. Não Umas responde regras, rápido. né? Cara, eu gosto da transparência. Cara, é assim, por conta disso, às vezes até muito sincerão. Mas o lance de joguinhos, cara, eu acho que muita gente que está começando um relacionamento agora se espelha ou se inspira em pessoas que fazem esse tipo de joguinhos por conta de pegar conselhos com amigos que também não têm experiência e aí começa um relacionamento já baseado nisso, em jogos, em dar uma cartada aqui esperando uma resposta que vá, de alguma forma, você tá conduzindo uma relação, manipulando uma relação. É muito comum isso acontecer no início de relacionamento ou durante a vida como um todo, muitas pessoas. Eu estava pensando que eu acho que o desejo, né? A Rô, que trabalha com sexualidade, sabe disso. O desejo, o tesão, ele passa por lugares obscuros do ser humano. Aquilo que excita, isso é muito individual, e isso é muito relativo. E tem pessoas que têm uma associação do desejo e do tesão por algo que seja difícil, desafiador. E eu sempre faço uma associação com o potencial narcísico do indivíduo. Porque é como se quando ele conquistasse algo difícil, quando ele conseguisse ficar com alguém osso duro de roer, sabe? Aquele abacaxi sem casca, né? Desculpa, abacaxi com casca. Eu acho que é quando ele diz para si, como eu sou foda. Né? Alimenta o ego dele. Olha como eu sou potente, né? Conquistei essa pessoa. E aí não se trata da pessoa em si, mas se trata de ter vencido um desafio que para esta pessoa era algo intransponível, era algo muito difícil, era algo muito complicado. Então o tesão ele está muito associado ao desafio, ao vencer, que na minha visão é o ego, é esse potencial narcísico. Sim. Então eu vou provar para mim o quanto eu sou bom. Eu estou provando para mim como eu sou poderosa, como eu sou poderoso. E isso para mim não tem nada a ver com amor. Nada. A ver. Isso tem a ver com eu contar para mim sobre uma potência sobre mim ainda desconhecida. Porque as pessoas associam vencer com potência. Então, eu conquistei esse cara, eu sou foda. Eu não conquistei, eu sou um lixo. Sim. Eu saí com essa pessoa, ela quis sair comigo de novo. Nossa, eu sou demais, minha vida tá maravilhosa. Não quis, eu sou péssima, eu sou insuficiente. Então, eu tô jogando sempre em vitórias, eu tô sempre acreditando que o vencer diz sobre mim. Sim. E quando eu entender que quem diz sobre mim sou eu, e quando eu entender que quem me reconhece sou eu, quem me valida sou eu não vou mais me apegar nessas apostas, nessas jogatinas, nesses desafios. Isso vai me dar preguiça, isso vai me cansar. Sim. A pessoa que eu saio que não me liga, eu vou dizer, nossa, eu quero longe de mim. O cara que fica dificultando, eu vou querer que ele vá para longe. Eu quero quem facilite, quem troque, quem compartilhe, porque isso é amor. Amor é reciprocidade, amor é troca, amor é verdade, é legitimidade. Amor é tranquilo. Isso é construtivo. Isso não quer dizer que não se tenha ali um monte de alternativas excitantes, um monte de coisa que se possa fazer dentro desse cenário que seja muito custoso, que não inclui sofrimento, destrutividade, toxicidade, comportamentos abusivos. Então, saber separar esses dois universos, essas duas formas de funcionar amorosamente, na minha opinião, é mais do que necessário. Você sabe que é muito legal você estar falando isso, porque eu acho que isso tá muito ligado ao autoconhecimento, né? Porque eu já passei por essa fase que você tá falando na minha adolescência, eu era essa pessoa. Pra mim era só por desafio. Eu só queria homens que eram os mais bonitos, os mais difíceis. Eu conseguia, check, e não queria mais. Às vezes o cara ficava lá e eu não conseguia, e descartava. Eu fui essa pessoa. Mas depois quando eu fui realmente olhar para isso, entender
por que eu tinha esses padrões, né, e fui buscar o autoconhecimento, eu via, tinha muitas questões de insegurança, muitas questões de medo de qualquer cara me descartar, então descartava antes também, então eu fui olhando para isso, então acho que também isso tudo, essa disfuncionalidades e depois também você olhar para isso, tá muito ligado ao autoconhecimento, né? É porque tem uma coisa, bom, eu também já passei por isso, você assiste minhas lives, já contei, né, eu fui uma pessoa muito refém da minha própria vaidade, não tenho vergonha de contar, durante um tempo fiquei um pouco envergonhada, eu confesso que era difícil para mim falar sobre isso, porque eu falava assim, caramba, eu vou falar isso, como será que as pessoas vão receber, né? Mas eu passei durante muito tempo, olhando hoje, na época eu não tinha essa ótica, Sim. tá? Eu era um corpo. Eu era um Eu corpo. também, pô. Eu passei Se por isso também. Você entende? Uma coisa muito doida é assim, as minhas roupas, elas eram todas roupas ou justas, ou barriga de fora, nada contra quem usa, nada, porque eu usei Sim, muito. sim. Mas eu era aquilo só. Se por acaso eu não tivesse bem com o meu corpo num dia, eu não saía. Eu tinha que estar. Eu tinha uma exigência com o meu corpo, eu tinha uma exigência com a estética. Eu era refém disso. É uma neura. Existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa vaidosa que se cuida e você ser uma pessoa refém da sua própria vaidade. E eu era uma pessoa refém da minha própria vaidade. E isso, obviamente, transpirava nas minhas relações. Atraía esse Claro, tipo então de, que né? tipo de homem que eu me interessava? Narcisistas. Lógico. Igual. Porque eu era uma insegura presa nessa vaidade patológica que me fazia me cobrar sobre a necessidade de estar incrível, porque só assim eu seria vista e validada. Eu não tinha ainda consciência do meu intelectual. Igualzinho. Eu não Nossa. tinha Mesmo processo. essa percepção. Então, eu era aquilo. Eu era uma barriga trincada, né? E aí, quando eu comecei a perceber, exatamente, então eu sempre gostava dos caras mais complicados, mais difíceis, mais impossíveis, só que quando eu chegava lá, porque eu chegava, aquilo perdia a graça e eu estava sempre inconsistente, sempre vazia. E aí, quando eu comecei a crescer, perceber outras esferas, outras camadas da minha vida e me aprofundar, e esse intelecto vir, e eu perceber, caramba, nossa, olha, eu sou mais que um corpo, né? Eu tenho uma cabeça também pensante, eu tenho sentimentos que são valiosos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E isso foi me dando consistência. E aí eu já não me relacionava mais buscando me autoafirmar, mas eu me relacionava buscando construir algo compartilhado, porque até então era algo só eu por mim. Então, isso que faz muitas pessoas estarem nos desafios, e hoje muito, porque a gente está numa era muito vazia, a gente está numa era muito aparência, né? numa era selfie, e isso sim, isso reflete nas relações, que as pessoas ficam buscando muito pela aparência. E não é a aparência que vai sustentar relacionamento. Lógico que a aparência é importante. Sim. É claro que você busca Se cuidar. você busca se cuidar e que você se encanta pelo belo. O belo é encantador. Claro que sim. E o belo é relativo também, Sim, né? mas de ele cuidado não mesmo, sustenta. O aprofundar além da aparência é o que vai trazer vínculos muito mais consistentes, muito mais construtivos, quando você enxergar além daquela estampa. Sim. Porque nós somos muito além disso, né? A matéria pela matéria não é nada. Ela é só uma casquinha ela é só ali. uma casca, tem muito além. Então, alcançar isso, enxergar isso que a gente exercita pelo diálogo, pela troca, pela percepção do invisível, nossa, quando você descobre isso, você vai muito mais longe. Muda tudo, né? Quando a gente vai para esse lugar de autoconhecimento, entende por que a gente tinha esses padrões, a gente muda tudo e ressignifica essas relações, não atrai mais esse tipo de. Tem muita gente que fala, eu sou curva de rio, só atraio pessoas, só atraio mas é que nem lixo. dedo podre. Eu falo, gente, o dedo podre tá em você, né? Pô, não é o outro, é você que Na tá verdade, nesse lugar. você atrai o que cabe em você. Exatamente. Toda vez que você está atraindo um perfil X, tem que parar, mas pera um pouquinho, né? Por que eu tô atraindo isso aqui? O que eu tenho aqui que eu tô... Por exemplo, eu só vou atrair mosca se eu tiver alguma coisa ali que ela goste de pousar. Senão ela não vem, né? Então, que nem a luz está ali, vai vir um insetozinho ali. Por quê? Porque a luz atrai isso. Então, o que eu tenho que está atraindo esse tipo de pessoa? Qual é a minha participação nisso? Porque aí eu faço esse exercício curativo.
Ah, eu só atraio o cara que não quer nada com nada. Ah, eu só atraio gente que me trai. Ah, eu só atraio... Qual é a minha parcela de contribuição para isso? Porque quando eu começo a olhar os espaços que eu tenho em mim e como que eu posso desenvolver algo nesses espaços, que eu me sinta mais preenchido por algum pedaço que eu deixei passar, que eu não me atentei, com certeza o externo vai refletir. Eu costumo dizer, quando a pessoa está com muita dificuldade de terminar um relacionamento ruim, ai, não consigo terminar, não consigo terminar, não consigo terminar. Eu digo o seguinte, então para de querer terminar. A pessoa fala, como assim? Para. Não trabalhe mais sobre terminar. Trabalhe para olhar dentro de você o que te conecta com essa pessoa que não está te fazendo bem, mas você não consegue largar. Porque quando você trabalhar algo em você que está faltando, algum pedaço que precisa ser ressignificado, algo que precisa ser perdoado, algo que você precisa nutrir, entender, se conhecer um pouco mais, naturalmente, quando você cresce, quando você passa a se gostar mais, quando você passa a se entender melhor, quando você passa a fazer as pazes com algum pedacinho da sua história que ficou ali meio capenga, é impressionante como muito daquilo que estava e você não conseguia se desfazer, ou muda e acaba se conectando de um jeito muito mais saudável, ou se afasta naturalmente, sem sofrimento. Agora, buscar a pessoa colocar na cabeça, puta, preciso de um relacionamento verdadeiro, de algo saudável. Isso se torna uma busca muito difícil, muito... ele está buscando algo, colocando uma pressão que não necessariamente o relacionamento começando com essa busca possa se tornar um peso. Relacionamento não é busca. Relacionamento é encontro. E a construção, né, Pã? A gente constrói um relacionamento, só que né? as pessoas hoje, elas colocam tudo no mesmo balaio, porque a gente esquece que o cérebro, ele é algo condicionado. Então, tá tudo tão fácil. Tudo eu faço um download, eu abro uma janela, eu fecho, eu bloqueio, eu excluo. Ah, você tá chata aqui no WhatsApp, bloqueei você, não vejo você mais. Então, assim, tá tudo tão fácil. Por que eu não consigo um relacionamento legal para mim? Pô, mas eu tenho planos. Eu quero casar, quero ter filho, quero tal, quero morar na Nova Zelândia. Por que não tá funcionando isso aqui? Sim. Eu quero conhecer alguém, caramba. Tem uma Como super faz? pressão, né? Quando eu fico buscando e eu não entendo que relacionamento é encontro, relacionamento não é necessidade. Relacionamento é uma oportunidade que vai acontecer. Se tiver que acontecer, caso isso esbarre na tua vida e tenha espaço dentro do teu cotidiano para existir. Então, quando eu paro de me cobrar, quando eu paro de ficar desenfreadamente procurando, falando sobre, desesperado, dizendo que eu tenho, que tem que ser, e buscando algum problema para justificar não ter, e meu Deus, eu tenho que fazer então uma plástica, eu tenho que emagrecer, eu tenho que sei o quê, eu tenho que pintar o cabelo. Quando você tira isso como um fardo, tira isso de você, e você diz, bom, não aconteceu, então vou viver minha vida, porque tem muita coisa boa para você fazer, mesmo sem um parceiro ou uma parceira. Tem muita coisa. É aquela história. Se você quer que o seu jardim tenha pássaros e borboletas, você não precisa ficar comprando pássaro, aprisionando, pegando borboleta e trazendo para o jardim. Cuida do seu jardim. Deixe o seu jardim a coisa mais linda do mundo. Curta, inclusive, pegar na terra, plantar, se divertir. Quando menos você esperar, teu jardim vai estar a coisa mais linda do mundo, com pássaros mil de todas as espécies e borboletas também. Sabe aquela história de que quando você está namorando feliz, aparece um monte de gente, você fala, meu Deus, mas agora que eu tô tão bem, aparece aquele ex que eu gostava tanto, aquela pessoa incrível e tal. Isso chama-se energia. Nós esquecemos, mas nós somos muito mais que a matéria, nós somos energia. Você está mandando para o mundo, né? E quanto mais leve você estiver, quanto mais em paz, quanto menos você jogar para o universo essa carga de que tem que, porque aí a pessoa que chega já tem uma responsabilidade tremenda de te fazer Você já entra no feliz. desespero, exato. Aí você coloca tudo no outro, né? A responsabilidade da relação do outro. A sua felicidade na mão do outro, né? Os melhores relacionamentos da nossa vida vão acontecer quando a gente estiver distraído.
Quando menos você esperar, quando você estiver no seu melhor momento com você, quando você entender que você não precisa, mas que se acontecer, que gostoso, eu tô aqui, eu tô curtindo, eu tô bem, eu tô feliz. As pessoas, elas não querem se relacionar com alguém feliz para que elas tenham mais uma carga de fazer o outro feliz. Tá todo mundo ocupado buscando a própria felicidade. O que a gente mais quer é estar com gente leve, feliz, gostosa. Eu não quero estar com alguém que está desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, para se relacionar, porque vai fazer 30 anos, vai fazer 40 anos, porque o relógio biológico é isso, é isso. Tipo, me Pelo salve, amor né? de Deus, Tô aqui. isso é muito pesado, isso é chato. Aí você corre o risco também de não se colocar ali na relação, né? Eu acho que você fala muito da questão das migalhas. Você até falou hoje nos stories, né? Da questão das migalhas, do que a gente aceita. Às vezes, se você entra nesse movimento de que você não tem a sua... Se você não se ama ali, não tem você primeiro, você se conecta, às vezes, em umas relações que você não consegue colocar limite, que tudo você aceita. Eu já passei por muito isso, de aceitar qualquer coisa, aceitar as migalhas, sabe? Ah, tô apegada aqui e pega qualquer coisa, né? Então... Quando você pega qualquer coisa e quando você aceita qualquer coisa para não estar só, penso que você faz mais isso para atingir um status social e dizer para o mundo que, olha, eu tenho namorado. Sou Sabe aquela capaz. história, sou infeliz, mas tenho marido. Uhum. Muito mais do que o que de fato aquilo traz para você. Porque às vezes você está dormindo e acordando super infeliz, num relacionamento falido, num relacionamento sem reciprocidade, numa relação que você não se reconhece, aceitando migalha, completamente despersonalizado, mas porque tem que ter. Ah, porque relacionamento é assim. Ah, porque é melhor assim do que sozinho. E aí você vai criando essas desculpas que você se dá e vai alimentando essas crenças disformes, limitantes, e no final das contas você está completamente deslocado da sua real essência. Então a gente não precisa se relacionar, não é uma necessidade. A gente pode muito bem estar só, a gente vai ter as nossas companhias emprestadas. Ah, não estou namorando, mas eu estou com um amigo legal, estou me divertindo. Dá para a gente ser muito feliz, escolhendo companhias ali que naquele momento façam sentido. E o relacionamento vai acontecer se tiver que acontecer, se houver espaço, se aparecer alguém bacana, que seja construtivo para você. A gente já passou perrengue demais nessa vida para ficar aceitando qualquer coisa. Porque, graças a Deus, em pleno 2023, a gente vai se relacionar se realmente aquela pessoa vier para somar. para agregar. Se for para tirar da dor de cabeça, pelo amor de Deus, é aquela história, fica dobrando o lençol, sabe aquele lençol de elástico? É mais fácil, fica lá estressado. Um relacionamento bem sucedido, necessariamente ele é reflexo de uma boa comunicação entre um casal? O relacionamento bem-sucedido, ele é baseado numa pessoa que é bem-sucedida consigo mesma. Uma pessoa que está alinhada com aquilo que ela é. Uma pessoa que reconhece as suas falhas, que tem humildade para perceber o que pode melhorar, que está com uma escuta atenta ou está querendo cada vez mais se aproximar daquela outra pessoa. Uma pessoa que tem empatia, que consegue considerar que tem um outro, que ela tem desejos, mas o outro também tem. Uhum. Uma pessoa que sabe que a felicidade dela não é mais importante que a do outro, mas também importa tanto quanto a do outro. Uma pessoa que está aberta a construir essa ponte e reconstruí-la quantas vezes for necessário. Quanto mais eu tiver afinado com aquilo que eu sinto, que eu sou, com a minha história, com o meu legado, com o lugar da onde eu vim, mais eu vou conseguir ter um potencial de relacionamento bem-sucedido. Mas saber colocar isso para fora e se comunicar é de diálogo, extrema né? importância também. Super, né? Total. O diálogo. Pô, Eu sempre falo, não as adianta coisas eu que eu acho sentir, né? fundamentais que eu não tive na minha relação quando eu fui casada, que eu não tive, que hoje eu ressignifiquei pra caramba, que eu sempre falo, é diálogo e vulnerabilidade. Eu fazia aquela coisa do silêncio, sabe? Você deveria saber o que você fez, o que você tá falando. E eu não falava, eu ficava assim, a gente não mostrava, não conversava, não tinha diálogo e não tinha vulnerabilidade. Eu não tinha coragem de falar muitas vezes o que eu tava sentindo e ele também não. Então acho que são duas coisas super importantes. Eu acho que tem uma dica boa de diálogo para as pessoas que se relacionam com alguém hoje, né, namoram ou estão ficando aí, estão casadas, eu acho que ou querem isso em algum momento, é muito importante. Saber conversar. Perfeito. As pessoas acham que saber conversar é falar. Só que hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, essa nova ferramenta, que não é tão nova, mas é uma das mais novas do WhatsApp, que é o áudio. Aí criou-se acelerar o áudio. Então cria-se uma ilusão de que eu controlo o que eu escuto, né?
Isso, na ferramenta, ok. Isso é o que acontece. Mas e na vida? Na vida, o quanto eu estou me exercitando a escutar o que o outro precisa dizer? Eu estou me condicionando a ouvir o que eu quero. Mas saber escutar a pessoa com a qual você se relaciona e respeitar aquilo que ela diz sobre os sentimentos que ela sente é muito importante. Quando eu falo com alguém sobre o que me incomoda, eu tenho que evitar apontar e dizer que o outro é isso ou aquilo, que é muito comum. Você é um grosso, você é um chato, você não sabe nada. Quando eu aponto, identifico o outro com um termo pejorativo, eu já automaticamente crio um abismo e faço o outro se blindar sobre aquilo que eu digo. Isso já criou um afastamento gigantesco entre nós e provavelmente nada do que for falado a partir daí vai ser ouvido de uma forma legítima, porque existem defesas que nos deixam surdos, né? E cegos também. Então, saber falar, e falar eu falo sobre o que eu sinto. Quando eu digo que sinto, nada você pode dizer sobre, porque eu estou falando o que eu estou sentindo. A minha visão. Eu estou triste. Eu estou triste. Com essa situação, chateada. Triste, frustrada. Quando eu conto das minhas emoções, eu mostro a minha vulnerabilidade e digo ao outro, de uma maneira indireta, oi, eu existo. Eu estou sentindo isso. Mas sem se vitimizar também. Sim, mas às vezes o que é se vitimizar para você é o que o outro esteja sentindo. E às vezes a gente está se sentindo uma vítima. Se sentir não quer dizer ser, mas é como eu me sinto. Quando você dá um espaço para aquilo que eu sinto, você me faz um carinho e você me acolhe. E relacionamento com acolhimento vai bem longe. Você pode não concordar com o que eu estou falando, mas você me escuta. E se você acolhe a minha dor, você se aproxima de mim. E relacionamento se constrói na aproximação. É o estreitamento do vínculo que amadurece o elo. Então, quanto mais eu te escuto, não concordo, isso não vem ao caso. A gente não está aqui para concordar nem para julgar. A gente está aqui para amar. Não é para isso que a gente se relaciona? Sim. E amor está em escutar. Eu não quero ter razão, eu quero viver bem. Se eu não concordar, se eu não gostar da sua companhia, se eu achar que não está agregando, a gente não vai mais estar junto. Mas antes disso, eu acolhi, eu me expressei, você também. Eu abri um espaço para respeitar os seus sentimentos e você os meus. Sim. E a gente pode até não ficar junto como parceiro amoroso, mas a gente sempre vai ter uma memória gostosa daquilo que a gente viveu. Vai ter transparência, né? Tá aqui o meu sentimento, ó. O que você pode fazer com ele? Exato. E aí, no fim das contas, você acaba colocando os seus limites também, que é diferente do outro. Então, às vezes, outro dia me perguntaram assim, fiz uma enquete lá de curtir foto de outras pessoas, né? E aí teve muita gente que falou assim, não, se eu tô namorando, vai ficar curtindo foto de mulher ou foto de biquíni, eu não quero. E teve algumas pessoas que falaram, olha, pra mim, isso não é uma coisa que me importa. Então é isso, é você colocar o que você sente, porque o que você sente não é necessariamente o que as outras pessoas sentem, o que você sente na relação, né? Para que o outro... Esse exemplo é muito legal. Acho que a gente pode trazer aqui, pode aliviar para quem está escutando, porque é uma pergunta muito frequente, né? Então, o meu parceiro, ele curte fotos de mulheres de biquíni, mulheres sensuais. Eu odeio isso, como lidar, né? Essa pergunta é muito conhecida. Eu costumo dizer o seguinte, ao invés de você brigar com o seu parceiro, tirar print do que ele fez, querer esfregar na cara dele, dizer que ele é um safado, que ele quer pegar todo mundo e que papapá, por que você não chama ele para uma conversa dizendo o que você sente sobre isso? Porque eu não tenho direito de mudar o outro, eu não tenho direito de dizer o que o outro vai ou não vai fazer. Mas se eu estou me relacionando com o outro, eu preciso, é mais do que direito, eu preciso contar como me sinto. E preciso entender também como ele se sente fazendo isso. Para eu entender qual é o sentido daquilo para ele. Eu vou dizer o que sinto e vou entender o sentido daquilo. Eu não estou querendo advertir aquilo, eu não tô querendo eliminar aquilo, eu não estou querendo dizer o que é certo, o que é errado, eu estou querendo entender a razão daquilo e contar como eu me sinto. O mais importante que a gente tem dessa conversa é o quanto a minha aflição é acolhida pelo meu parceiro e o quanto aquilo que lhe faz sentido é compreendido por mim. Se nós entendermos que o sentido daquilo me fere, e que aquilo que eu sinto não é acolhido pelo meu parceiro, a gente não tem muito para onde ir juntos. Sim. Mas se a gente conseguir se sentir escutado nas nossas ânsias,
a gente pode encontrar um lugar melhor para estar junto. E isso que falta nas relações. Eu não vou me relacionar com alguém do jeito exato que eu quero, porque isso seria algo robotizado, Sim. que a gente escolhesse e montasse, tem que ser assim. Mas eu vou trabalhar com aquilo que o outro é e observar a flexibilização, o quanto há para ceder, aonde a gente pode chegar, o que dá para construir, o que é inegociável, respeitando a individualidade de cada um, aonde a gente quer chegar com o nosso relacionamento e os limites também que cada um tem. Né? É aí que eu acho que falta. Animal. Eu tenho uma dinâmica aqui, fazer umas perguntas rápidas para entender aí a sua opinião. 3 pilares, os principais pilares de um relacionamento saudável. Dicas assim. Eu acho que o autoconhecimento, com certeza. Acho que o diálogo e o amor. Como identificar amizades tóxicas? Amizades tóxicas? Bom, se a gente considerar que todos os relacionamentos são escolhas, as amizades também são escolhas. Eu entendo que a gente pode ter vários tipos de amizade, desde que nós saibamos quem são elas, quais são elas, o que se pode ter delas e que lugar colocá-las na nossa vida. Eu não vou ter aquele amigo da infância combo, que tem tudo, a minha melhor amiga, que a grande maioria de nós se estrepou com essa história, porque do mesmo jeito que era intenso, também rompe intensamente, porque é uma idealização tão gigantesca em cima da melhor amiga, do melhor amigo, que quando a melhor amiga frustra, pronto, eu não aguento, porque ela tinha que ser perfeita, ela tinha que estar sempre presente, ela tinha que guardar todos os meus segredos, ela tinha que topar todas as paradas comigo, ela não podia gostar do cara que eu tô gostando, ela tinha que me contar tudo que ela sente, eu tinha que saber tudo da vida dela, e se ela não concordasse com aquilo que eu fizesse. E aí a gente vai entendendo no decorrer da vida que a gente não é tão perfeito assim. E que os amigos também não vão ser. Sim. E a gente não vai ter tudo num amigo. Mas a gente pode saber o que cada amigo pode oferecer e quais são os amigos que eu quero perto de mim. Então a gente vai ter aquela amiga que ela é super parceira, ela topa todas as viagens, ela é super divertida, mas ela é fofoqueira pra caramba. Eu gosto dela, ela é divertida, ela é legal, mas não dá pra contar segredo pra ela. Toma cuidado com o que você vai contar. Eu tenho aquela que ela guarda segredo, que ela é, meu Deus, ela ouve uma escuta maravilhosa, mas é uma amiga down, não dá pra sair, quer sempre voltar cedo, não gosta dos lugares que eu gosto. Tenho também aquela amiga que ela sabe falar as coisas na cara. Ela fala aquilo que ela sente, ela Sincerona. é franca, sincera. Essa você vai perguntar se tá bonita antes de sair da balada, que ela vai falar. Ela é super divertida, ela topa todas as paradas, tal, mas ela é uma amiga muito pouco construtiva. Ela é uma amiga que vira e mexe, me leva para uns lugares que não é muito legal. Ela ativa em mim um lado louco que eu não quero ativar nesse momento. Então, cada amiga tem algo a oferecer, cada amigo também. A gente dificilmente vai ter um amigo perfeito, porque ninguém é, mas se a gente souber o que esperar de cada amigo e quais são os amigos salutares para estarem conosco, Sim. E quais são aqueles amigos que só querem vampirizar a gente, só querem nos procurar quando a gente tem alguma utilidade para eles. Aquele amigo que fica esperando o momento para colocar a gente para baixo, nunca foi amigo. Então, saber que a gente vai ter vários tipos de amigos, mas também tem outras pessoas que nunca foram amigas e a gente que se iludiu, Sim. é fundamental para a gente se cercar de pessoas que possam trazer momentos maravilhosos e as suas companhias emprestadíssimas nessa jornada curta, que é a vida. E falando de momentos maravilhosos, a alegria, ela tá nas pequenas coisas, né? Quais são essas pequenas coisas do dia a dia que representam felicidade para você, alegria? Eu vou chorar. A Rô sabe que eu já choro. Eu também choro, eu sou que nem ela, sou super emocionada. Eu choro em várias lives suas, inclusive. Eu acho que a alegria tá nas pequenas coisas. E se a gente buscar a alegria como algo grande, barulhento, gigante, só serei feliz quando me casar, só serei feliz quando tiver filhos, só serei feliz quando ganhar tanto, só serei feliz quando viajar para tal lugar, a gente joga a felicidade para um lugar tão distante, para um lugar tão idealizado, tão longe da gente. E a felicidade, ela está tão perto. Ela é um sentimento breve e eterno.
A gente nunca esquece quando a gente foi feliz, se a gente parar para pensar. Está associado a um cheiro, uma memória afetiva, está associada a um momento daquela viagem, um momento daquele curso, um momento daquela conversa, daquela transa, daquele beijo, daquela troca, daquele espetáculo que a gente assistiu, daquele show inesquecível. E esses pequenos momentos de intensidade, de profundidade, de entrega absoluta, nos fazem felizes. Mas a felicidade, ela é muito simples. Ela é tão simples que a gente não consegue pegar. Ela vem rápido sem avisar e passa sorrateira. Ela está naquele momento daquela troca de olhar sublime. Ela está naquele experimentar daquele prato que a gente queria tanto. E às vezes era só um cachorro quente mesmo. Sim. Aquele sanduba ali na madrugada. Às vezes está naquele segundinho daquele café que você troca, que você está tomando, e aquela conversa que você está trocando com aquela pessoa tão especial. Às vezes a felicidade está naquele sorriso que você arranca daquela pessoa que tem um significado imenso da tua vida, naquela ligação que você estava esperando, naquela mensagem que você nunca imaginou que chegaria, naquela conquista que você duvidou que você conseguiria, que você conseguiu. Então, todos nós gozaremos de felicidade, mas nem todos nós estaremos atentos para percebê-la. Para perceber que ela está embaixo do nariz. E a presença também, né? A presença está presente em todos esses momentos que você falou, tá ali, né? Isso. Eu aprendi um lance em meio à pandemia, primeira vez que eu fiz consulta com um psicólogo, que foi super válido, super importante. Adorei, inclusive, o curtograma, que é o lance de entender, pega uma tabela ali, e vai listando o que você gosta e não faz, o que você não gosta, o que você faz. E desde então, eu faço um pouco disso com os convidados que vêm aqui. Então, eu queria entender de você. O que você gosta hoje e não faz? Por conta da rotina, por conta do tempo? Que eu gosto e não faço. Eu acho que eu gosto de ficar até altas horas conversando com uma grande amiga. Eu tenho sorte. Eu tenho algumas grandes amigas profundas, que não são perfeitas, mas dentro das características virtuosas que elas têm e dos defeitinhos, eu me sirvo muito bem. E eu gosto de ficar conversando com elas, bebendo vinho, que eu adoro beber um bom vinho, conversando sem ter hora para acabar, sem me preocupar que a minha filha vai acordar, sem me preocupar a hora de chegar. Gosto de fazer boas viagens com meu marido, da gente viajar, conhecer lugares diferentes. Mas isso você gosta e faz? Não estou fazendo. Não está fazendo? Não, porque eu estou com uma filha muito pequenininha, né? Entendi. Minha filha está com 1 ano e 3 meses, então estou dizendo que eu gosto. Tá bem limitado, então não tá. Então não estou conversando até altas horas, bebendo um vinho gostoso, não estou viajando com meu marido para lugares incríveis, que a gente faz todas as reservas ali, ou na hora a gente resolve passar uma noite em tal lugar, e vamos ver neve ali, e essas experiências. Eu sou muito intensa. Sim. Então eu gosto de viver as coisas sem pensar. Desde sempre. Eu tenho que amanhã, mas ao mesmo tempo sou muito responsável. Então amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para fazer sei lá o quê. Se tiver legal onde eu tô, eu vou ficar até às 5. E isso hoje é mais difícil pela minha filha, né? Sim. Então, não estou fazendo. Queria estar mais nos meus esportes, cuidando mais da minha saúde física. E hoje eu tenho, por causa da minha filha, do meu trabalho, eu estou priorizando muito minha filha e meu trabalho. Sim. E preciso, e falo isso aqui gravado, e preciso e vou me priorizar um pouco mais. Porque também não adianta nada eu priorizar trabalho e filho se eu não me priorizo. Mas Exato. Confesso que hoje a rotina está me consumindo um pouco. Eu sou, claro, sabe, meu marido, que eu sou o sincericídio em pessoa, né? Eu falo tudo. E é isso. Eu acho que hoje uma fase, minha filha é muito pitiquinha, acho que desde a final da gravidez, principalmente, todo esse período, é um período de muitas privações. Sim. Amo ser mãe, amo a minha filha. Então, já entrando no gosto e faço. Mas, gosto de estar com a minha filha, gosto dos nossos momentos, amo o meu trabalho, amo tudo que eu faço, amo estar aqui falando com vocês, sem nem imaginar quem vai escutar isso, espero que goste.
amo escrever, amo fazer os meus vídeos, fazer os meus cursos, amo me sentir útil, amo ajudar as pessoas, amo fazer a diferença na vida de alguém, amo receber carinho sincero, amo conhecer restaurantes gostosos, lugares legais, pessoas de grande valor. Animal. Agora ao contrário, não gosto Qual e que é o seu faço. signo? Aquário. Aquário. Aquário em peixes. Não gosto e faço. Não gosto e faço. Ai, Faço Uau, por- não gosto e faço. Não É, gosto eu e sou obrigado a faço. fazer. Ah, Tipo, tá. Nossa, difícil. Né? deixa eu ver. Não gosto e faço. Pera. Ah, tirar maquiagem antes de dormir. Adorei. já falaram de lavar a louça. Odeio, Que mais? Acho que tirar maquiagem do meu saco, passar cremes, acho um saco também. Nossa, Por passar mim, cremes eu queria, adoro. queria. Então, eu detesto, acho um saco. Ter que ir em dentista, ter que ir em médico, acho um chato pra caramba. Profissionalmente mas não tem tem que algo que você não ir. goste. Amo a profissão. Não tem, Faço tudo não com tem o maior nenhum amor pedacinho do ali que você mundo. fala, puta, isso aqui é uma parte Nada. Nem cuidar do vou ser bem burocrático, sincera, planilha. eu não cuido do burocrático, né? Eu não cuido do burocrático. Olha lá, ó, Mas Infelizmente. então tá bom. Acho que no meu trabalho o que eu não gosto, e a minha equipe sabe, eu não gosto muito quando a gente vai lançar produto Sim. e eu tenho que ficar seguindo os roteiros deles. As Eles vão me fórmulas- matar de eu falar fórmula isso. de lançamento. Acho um saco, eles sabem. Acho um saco, não faço o que eles pedem, ficam pé da vida comigo, mas gostam de mim, eu sei. Mas eu sou assim, eu sou uma aquariana bem rebelde no sentido de querer fazer as coisas do meu jeito. É que assim, você é by bem myself. autêntica, né? By myself. É, Eu sou você mostra chata. isso. Eu sou muito difícil de ser subordinada. Nos meus trabalhos da minha vida, né? Vou falar até o nome aqui, a minha chefe, que era a Aline Viganò na Nestlé, sofria comigo. Porque eu queria fazer do meu jeito, chata pra caramba. Porque eu entrego, mas é do meu jeito, Sim. entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu servi para estar sozinha no trabalho mesmo. Dependente. Então, o pessoal da minha equipe sofre um pouco. Pamela, faz isso aqui. Ah, não, fiz de outro jeito. Mas, Pamela, você fez assim, eu fiz assim, eu fiquei fazendo esse roteiro e você não seguiu nada. Sei o quê. Eu tenho muita dificuldade de seguir roteiro, eu tenho muita dificuldade, não sigo. Minhas palestras eu gosto de fazer sem ler nada. Então, eu acho que eu não gosto disso, de ficar seguindo o roteiro. Não gosto que tentem mandar em mim. Sim. Não tenta falar o que eu tenho que fazer. Pronto. Perfeccionista, então. Bastante, bastante. Mas também lido bem com os meus defeitos, assim. Acho que eu descobri que não querer ser perfeita eu acho que é a maior descoberta que a gente pode ter, porque a gente não é mesmo. Então, não querer ser é aliviante. Sim. Né? Não sou, ponto. Então, quando você relaxa nisso e você entende que você não é e que ninguém é, maravilhoso. Não tem controle sobre isso, né? E eu acho que ser mãe nos ajuda muito nisso. Porque é uma desconstrução de tanta coisa. É tanto você achar que vai funcionar e se não funcionar. Tira o foco de mim mesmo. E aí você fala, quer saber? É isso mesmo. Você relaxa mais, você amadurece mais em muitos aspectos. Animal. Cara, por estar plugado, a gente tem uma pergunta que normalmente a gente faz, que é: qual música que marcou um momento importante da sua vida, que te traga uma memória afetiva? A gente vai pegar essa música e alimentar uma playlist que a gente tem aqui no Spotify com a música de cada convidado. Deixa eu ter falado isso antes. Essa, cara, uma memória de infância, Eu tenho, uma que nova assim, eu sou memória. casada com músico. Ah, é? Então Nossa, a gente é bem musical. Se você me permitir não falar uma só, Pior que tem que ser uma. Tem que ser uma? Putz. Então, Talvez represente até a relação. Vamos ver se ele vai Olha, concordar. eu acho que eu vou fazer uma homenagem. Eu vou homenagear o meu marido, que tem uma música dele, Ó. que chama Simples. Uhum. E eu acho que ele merece essa homenagem, porque muito do que eu tenho aqui, estou aqui, é por estar com ele. Quanto tempo vocês estão juntos, pô? 15 anos quase. Vai fazer 15. Mas essa não vai dar pra pôr na playlist dele. Tem sim, dá sim. Tem no Spotify? Tem no Spotify. Ah, tem. então dá. Ah, pô. então E acho que vale a pena pôr a música dele, que é dele, de autoria dele, chama Simples, e é uma música que nos acompanha desde quando a gente namorou, toda a vida, e não vejo a hora de ensinar para minha filha também, que acho que carrega muito da nossa história, e acho que carrega o que a gente está falando aqui, ser simples, a felicidade está na simplicidade, a simplicidade faz parte do ser humano para tornar, acho que tudo, os desafios, algo mais fácil de se transitar. Eu queria que você falasse, que ela falasse um pouquinho do aplicativo dela.
do Psipâmela, Importante. porque eu gosto muito, inclusive eu indico para várias amigas. Semana passada, eu te falei, né? Semana passada, uma amiga tava desesperada e eu falei, entra agora ali e se conecta ali. Deu Tá super certo, ótimo. viu? Deu super certo. Ela falou que o aplicativo é Psipâmela. Psipâmela sou eu, tá? Psipâmela sou Psiap. eu. O aplicativo é Psiap. Psiap. É Psiap, isso mesmo. O Psiap foi um aplicativo que nós lançamos alguns meses atrás e é um aplicativo super inovador, porque ele conecta psicólogos do mundo inteiro com pacientes também a qualquer lugar do mundo a um clique. Então, hoje, você quer fazer uma psicoterapia, né? Ou como muitas pessoas conhecem, uma terapia com um psicólogo formado, capacitado, passado por uma curadoria conosco, uma pessoa que com certeza é capaz de te atender, baixa o Psi, P-S-I-A-P-P, em qualquer, na sua Celular, computador. como fala, na sua loja de aplicativos, você baixa o Psiap e você consegue fazer uma sessão imediatamente. Pode ser 1h, 2h, meia-noite, 1h, meio-dia, 10h, não importa. A ideia é tornar acessível a psicoterapia para qualquer que seja a pessoa. Você tem a sessão imediata por um valor, o mesmo valor para todo mundo, é R$100, independente do profissional, tá? Do tempo de experiência, quem seja profissional. A sessão imediata é sempre esse valor. Agora, se você quiser dar continuidade, gostei da sessão que eu fiz, eu quero continuar com a Pamela. Aí a Pamela tem o valor dela e você vai escolher se você quer continuar com a Pamela ou se você quer clicar no botãozinho lá e ter outros profissionais para você continuar. Porque quando você agenda a sessão, você pode agendar também para outro dia, para outra hora, já que se você não quiser fazer a imediata, com o valor que você quiser pagar, com, claro, acima de R$80, né, que é o mínimo ali, com o valor acessível a você, com o profissional na linha que você quer, que você gostar mais, que você vai ver o rostinho e você vai ver o currículo ali do profissional. Então, assim, o Psiap, ele vem para trazer para você a psicoterapia como algo acessível. E só quem faz psicoterapia sabe como é bom. Você mesmo disse que fez sua experiência aí com um profissional, com o psicólogo, e foi muito bom. A psicoterapia, ela é uma forma de você trabalhar seu autoconhecimento, de você trabalhar alguma questão difícil que você esteja vivendo, para você ressignificar alguma ferida que está aí latejando na tua alma. Que às vezes a gente não está enxergando. Exatamente. Leva a gente. Eu já fiz também muitas vezes, várias fases da vida, assim, acho super importante. Então, é só baixar o Psiap, P-S-I-A-P-P, Psipâmela sou eu. Você baixa o Psiap, pode fazer sua sessão imediata ou agendar seu atendimento. Não quero fazer agora, quero fazer no sábado, quero fazer na sexta, você agenda, mas não deixe de fazer a sua sessão, porque é super importante. A maturidade emocional depende disso. Eu acho que o mais importante desse aplicativo, óbvio, dentro de todo o conhecimento que vocês levam ali, mas é o valor acessível, o acesso para as pessoas, acesso. Né? Eu acho que... O valor da sessão imediata, ele veio numa proposta mais acessível, justamente para ser a ponte para a pessoa fazer a psicoterapia. Então, claro que tem muitos psicólogos ali que tem um valor mais do que 100, né? Mas naquele momento, para fazer essa chegada, Sim. é muito importante. Entender o valor, né? Isso. Entender o valor que tem, porque muitas vezes a pessoa nunca fez. Nunca fez. Exato. E o mais interessante é que funciona como o Uber da psicologia, tá? Então, Legal. na hora que você pede ali o psicólogo, vai ter alguém para te atender. E é muito importante você ter alguém para te atender no momento que você mais precisa. E é uma pessoa adequada com metodologia. E não você ir conversar com a sua amiga, que às vezes vai te dar um conselho. Vai fazer funcionar. Muita diferença. Conversas com amigas são maravilhosas. maravilhosas. Com certeza. Mas a gente tem que lembrar que a gente está É. falando de um trabalho profissional, com todo o conhecimento, com técnicas que só o psicólogo que foi formado, especializado, né, na área XYZ, que vai conseguir te suprir essa demanda. Um sonho não realizado, algo que você está batalhando ainda, no lado pessoal, você imagina que você vai conseguir aí nos próximos anos? Eu quero viajar com a minha filha, assim, acho que um sonho muito grande era ter a minha filha, Sim. né? E hoje que eu tive, eu me imagino viajando com ela, mostrando. Hoje mesmo ela adora animaizinhos, aí eu estava olhando com ela, falando assim: daqui a pouco eu quero te levar para o Pantanal, quero te levar para a Amazônia, quero que você conheça a natureza. Tem o quê? Uns 2 anos? Quanto? 1 ano e 3. 1 ano e 3. Então eu quero, com 2 anos já vai estar lá comigo. eu quero que ela consiga, né? Agora está começando a andar, então assim, eu quero que ela esteja comigo. Meu sonho, acho que eu já sei meu maior sonho. Eu quero que nós sejamos grandes amigas também. Que demais. Né?
e que a gente tem uma harmonia, eu, o pai dela e ela, que a gente tem uma harmonia muito boa, que ela possa ter coisas assim, memórias muito gostosas, porque se tem uma coisa que sustenta um ser humano, acho que são as boas memórias. Viver as experiências, sentir, né, Pan? Isso. Sentir. Sentir. Que animal, pô. Baita, Sentir para fazer sentido. Isso. baita aula, daria pra ficar aqui Não, eu 3 vou horas. ficar aqui horas. Eu vou ligar pra minha sócia e falar, consegue com o podcast, vamos ficar aqui. Cara, só tenho a agradecer, muito Eu que legal. agradeço. Parabéns aí por tudo que você representa aí, todas as pessoas que você ajuda, por todo o seu trabalho animal. Parabéns obrigada. mesmo. Muito Deixe suas obrigada. redes sociais para quem Deixo. não segue ainda. Bom, para você que não segue, me siga, porque eu tenho um conteúdo que talvez seja bom para você e vou gostar de ter você pertinho de mim. É @psipamela, PSI Pamela, meu nome é Pamela Magalhães. Você vai me encontrar no TikTok, vai me encontrar no YouTube, vai me encontrar no Facebook, mas principalmente no Instagram, que é a ferramenta. A gente tem que ter uma ferramenta que é que a gente mais se conecta. Então, tô lá no @psipamela, PSI Pamela. Vai ser um prazer ter você comigo. Tenho muitos cursos. Tem um curso Bem Me Quero, que é um curso de auto-amor, que é um best-seller. Hoje a gente é premiado pela Hotmart. Que legal. Então, E você isso é muito legal. Tem Eu votei 10 você mil. ontem também. É? Do IBEST. É que eu não sei. Amanhã vai para Amanhã? Maravilha. Então, assim, eu tô concorrendo. Se você gostou e não me conhecia, ou se fui você votar conhece e não votou, obrigada, viu, Rô? Você tem que votar em mim também. Pode, Eu vou votar, não votei ainda. pode votar em 3. Gente, eu não acreditei. O IBEST é um dos maiores prêmios do Brasil Sim. que tem, se não o maior do Sim. Brasil, né? E aí eu fui indicada na 100 mais na categoria desenvolvimento pessoal. Dali a pouco eu fui indicada dos 50 mais. Daqui a pouco eu fui indicada para os 20 mais. Olha. Eu fiquei tão emocionada que eu mandei fazer uma caneca. Eu Canequinha vi dos isso, 20 que mais. legal. Aí eu fui indicada para os 10 mais. Ontem eu fui votar, era nos 10 mais. Top Aí eu 10. fiquei entre os 10 mais. Eu só tenho fera comigo. Eu queria falar, mas eu vou fazer propaganda deles, vou ficar quieta. Mas assim. Não, mas que pessoas eu maravilhoso você tá dentro desse lugar com demais, esses caras, essas pessoas, demais, né? assim. Maravilhoso. Pessoas, assim, principalmente mais velhas que eu, Sim. pessoas, assim, muito experientes. Então, assim, eu me sinto vitoriosa por ser uma mulher, estar lá, Com certeza. por ser uma pessoa que. Eu me comparo a eles, eu me acho tão comunzona, sabe? Então eu tô muito feliz de estar ali com aquelas. Como eu vou chamar? Referências. Aquilo? Referências, Nossa, só tem gente gigante. Então, se você quiser, entra lá no meu link, né? Se entrar no Psipamela, tem um link na bio, vote em mim, que o seu voto vai fazer toda a diferença na minha vida. E eu tô muito feliz, já sou vitoriosa de estar lá. Com certeza. Animal. Opa, você tem hater? Porque Lógico. eu não consigo imaginar, sabe? Porque ela é tão acolhedora, assim, não Mas precisa de tanto lógico amor. que tem, toda hora tem alguém falando. Discordando, assim. Ah, porque Mas o sucesso traz haters. Mas assim, eu acho que o hater, né? Alguém que odeie. Eu acho que o ódio que a pessoa sente tá nela, né? Não chega em mim nada. Às vezes eu respondo alguma coisa, porque eu acho que a pessoa que te odeia e tá falando com você, ela não odeia muito, né? Porque eu acho que quem te odeia quer ser mesmo ouvida. nem te segue. Ou nem comenta na tua rede. A pessoa que diz que te odeia, mas tá lá, esse ódio é questionável. Porque eu não sei, as coisas que eu não gosto, eu quero longe de mim. Se a pessoa tá na minha rede me xingando, perde tempo para ficar me escrevendo alguma coisa, é porque eu tenho uma importância para ela. Então, na verdade, ela não me odeia. Ela tem uma relação ali projetada, mal resolvida comigo. Então, eu sempre tento ajudar de alguma forma. Falo alguma coisa quando eu acho que cabe, faço um caminhamento, uma dica, que eles ficam muito bravos. Não manda merda. Mas eu acho que mandar merda, eu vou estar no mesmo No lugar, mesmo lugar, mesmo que ele. Ah, ele que manda. É o seu perfil. Não, ele não manda, não. Ele gostaria, mas ele fala só. Ele é bem delicado, inclusive. Eu acho que. Não, eu acho que mandar merda, eu acho que eu vou dar mais da onde ele já está. Sim. Exato. Ao contrário, eu acho que a gente tem que. Eu não vou dizer que eu adoro, que eu fico emanando amor, porque eu não sou essa divindade, né? Mas eu simplesmente digo para a pessoa, olha, que você encontre aí uma ajuda, tem aí o PSIAP para você fazer um atendimento, falar das suas questões. Mas eu costumo dizer, mas escuta, para de me seguir, né? Uhum. Porque se eu sou tão ruim assim para você. Você não é obrigado a estar aqui, né? Se eu sou tão ruim pra você, se eu te incomodo tanto, se acha tudo péssimo e tal, não perca seu tempo. Tem tanta gente legal aí que você se identifica, que você possa Mas seguir. tem aquele hate que pisa no calo assim, que encosta o dedinho na ferida, que você fala, puta, esse aqui fez algum
Ou desrespeito. Fez algum Ou sentido que ele falou que sei lá. me Mas eu vou te atingiu. contar uma coisa. Se alguém falar alguma coisa que realmente toque numa ferida, essa pessoa tá me fazendo um favor. Sim. Porque ela tá lembrando de algo que eu preciso olhar mais, trabalhar. Então, a pessoa só te afeta se você está afetado. Porque se a pessoa fala para mim uma coisa que é bem resolvida para mim, isso é algo que ela pensa, é do mundo dela, não é do meu. Agora, se eu me importo, fico mal, perco o sono, é porque ela me lembrou de algo que é perturbador na minha vida. Sim. Então, quando a gente enxerga isso, a gente até agradece esses movimentos, porque ela está mostrando, cara, eu preciso melhorar aqui. Precisa olhar para isso, né? Preciso trabalhar mais esse setor. Então, hoje, se a pessoa falar alguma coisa que me incomode, ela só tá me lembrando de uma coisa que eu preciso trabalhar e elaborar. E a gente fazendo um sempre favor, né? tem coisa para elaborar. A gente sempre tem um setor que não tá muito legal. A gente sempre tem um A vida pedacinho. inteira teremos, né? Sim, nós somos humanos. Então, tá aí. Eu acho que saber... Eu falo para as minhas mentoradas, nunca deixe de fazer nada por preocupação de vir algum hater, de vir alguma coisa, porque quanto mais você crescer, mais virão. Naturalmente. Porque, naturalmente. Você acha que todo mundo vai falar que é o máximo o teu podcast? Não, vai ter gente que vai falar um monte pra você, vai criticar. Claro. Sim. Eu acho o máximo, a pessoa entra lá pra criticar. É. Então, olha que ouvinte assíduo, né? É, Então, verdade. não, eu acho que a gente tem que relaxar, fazer. Por isso que a gente não pode nem se deslumbrar demais com os elogios Exato. e nem se afundar com as críticas. A gente tem que entender o nosso tamanho, pegar aquilo que é construtivo e seguir aquilo que a gente acredita. Se a gente ficar muito suscetível a tanto o elogio quanto a crítica, a gente não vai a lugar nenhum. Nunca. Exato. Fica patinando, né? Com certeza. Quando a gente sabe do nosso valor, a gente gosta do elogio, mas a gente entende que a gente foi elogiado porque a gente Eu já reconhece peguei, aquilo, né? já peguei crítica e evoluí, né? Em determinado sentido. Sim. O microfone que tava baixo, não sei o que, coisas assim, que você pega isso, pô, obrigado, tá me avisando aqui, estamos evoluindo, no próximo já não vai estar mais. Isso. Que a gente saiba triar as críticas que são boas para nós, que nos colocam num lugar melhor, que que contribuem para que a gente cresça naquilo que nos é importante. Que impulsione, né? Agora não tem que ficar também dando ouvido pra gente que é infeliz e tá querendo te puxar para baixo, né? Que tá cheio, inclusive. Com certeza. Obrigado. Deixa as Obrigada. redes sociais também, para quem não segue ainda. Roberta Pavon, o Pavon é Pavon. Fiz uma transição esses dias, porque meu outro tava Recomeçou, bloqueado. né? Recomecei do zero semana passada, mas vambora. Animal, obrigado. Você Muito obrigada. que tá aí, deixa os comentários, vamos dar continuidade nessa conversa. Obrigado, até o próximo Plugado Podcast. Um grande abraço, valeu.